gente supõe, né, que nós tínhamos praticamente 3 alternativas. Primeiro era a missão ser totalmente bem-sucedida e nós conseguimos chegar a Gaza levando os alimentos, os medicamentos, levando, enfim, o que a população de Gaza hoje tanto almeja e precisa, porque Israel começou a usar, inclusive, a fome como arma de guerra. A segunda opção, não conseguindo ter sucesso na chegada a Gaza, é importante dizer que nós tivemos aqui nós chegamos em torno de 70 mil milhas náuticas, nós estávamos muito próximos a Gaza, e o segundo processo era o ataque, como aconteceu, né, eu já tive a oportunidade de falar aqui, em 2010, das embarcações, que era um grande navio, que era o Marmara, que em 2010 foram assassinadas 10 pessoas no momento do ataque de Israel a esse barco. Ou haver a interceptação, que foi o que acabou culminando, né, na interceptação de quase 50 embarcações, precedidos de muito terrorismo psicológico, muita pressão, tendo em vista que quando eles se aproximaram, em primeiro momento, eu creio, era com a luz enorme rodando por 2 vezes o barco, nós passamos por essa situação algumas vezes, que eu imagino que eles estavam mapeando o número de pessoas que estavam em cada barco, porque como era um número muito grande pela primeira vez na história mundial, tantas embarcações chegam ao mesmo tempo tentando furar o bloqueio e romper o cerco a Gaza. Então, nesse momento, logo em seguida desse mapeamento, dessa luz, eles rodavam o barco com um bote muito potente, muito poderoso, que o exército de Israel, principalmente depois da década de 60, ele vem intensificando e eles têm uma equipe especializada, uma espécie de brigada específica para poder conter as flotilhas, as embarcações que tentam chegar e furar o bloqueio ilegal que Israel pratica. Então, eles são especializados nisso. O navio grande para, imediatamente vários botes muito potentes, com motor, com muita velocidade e com 10, 20 policiais, na verdade militares do exército, ocupando essas embarcações, percorrem rapidamente do navio que eles aportam até as embarcações. É impressionante a velocidade. Então, após esse movimento que eles fizeram umas 3 ou 4 vezes em torno do nosso barco, por algumas vezes, que era esse movimento da luz, uma luz intensa sobre todos que estavam no barco, o segundo momento foi o momento de jato d'água. Nós recebemos em 5 momentos diferentes, eles se aproximavam e se afastavam do barco, por umas 5 vezes, nós começamos a sofrer um ataque de jato de água que cada vez mais se intensificava. A água com um cheiro, inclusive um cheiro esquisito, como se tivesse junto com ela um gás, um cheiro de enxofre. A gente não conseguia identificar, mas a gente sabia que não era uma água normal, era água salgada, certamente era água do mar, mas ela vinha também com outro componente que a gente não pôde identificar, mas nós ficamos bastante sofridos, porque o jato não é um jatinho de água, não é só para molhar, mas na tentativa de desestabilizar. Felizmente, nós estamos treinados naquele momento para já está no momento do ataque de Israel, a gente já está com os coletes salva-vidas, porque a gente não sabe se eles vão afundar o barco, a gente não sabe porque um jato daquele ele tem todo o potencial de derrubar uma pessoa do barco, tão forte que ele vai se tornando, que ele vai ficando. Depois dessa segunda etapa, eles vão se aproximando a partir do jato d'água que vão contendo as pessoas, cada vez mais as pessoas vão, a gente estava em posição de rendição, levantamos todos, a orientação era vestir o colete de salva-vidas e levantar todas as mãos para dizer que nós estávamos numa missão de paz. Eles foram se aproximando da nossa embarcação até com um bote enorme, eu acho que o bote, se duvidar, era maior do que o barco, o bote deles, e aí com o bote, uns 20 componentes do exército israelense, eles pularam para o nosso barco, mais ou menos uns 10 vieram para o nosso barco, fortemente armado, metralhadora, o capacete com tudo que você puder imaginar de arma branca que eles tinham, eles vêm para o nosso barco e a partir dali eles assumem o controle do barco e navegam, né, colocam todos na parte de baixo do barco, pediram para a gente, depois que eles mapearam de um por um, que eles retiveram o nosso passaporte, eles retiveram o nosso passaporte nesse momento, e nós só fomos ter acesso ontem, na verdade, na madrugada, de anteontem para ontem, que foi quando a gente ia atravessar a fronteira com a Jordânia. Foi aí que eles, na hora de atravessar a fronteira, onde nós saímos do Caveirão, lá do Camburão, para um ônibus
um ônibus, um auto-ônibus, um civil, foi que nós tivemos acesso aos nossos passaportes. Todo esse período, nós estávamos sem nenhum tipo de acesso à nossa própria identidade internacional, que era o passaporte. Então, se deu mais ou menos dessa forma, e chegando ao porto, eles nos levaram, porque assim, entenda, você vai se aproximando, você está, supostamente, quer dizer, concretamente, você está em águas marítimas de Gaza. Você não está em águas marítimas israelenses. Aí o que eles fazem, César? Eles nos empurram. No momento que eles assumem a direção do barco, por que é um sequestro? É bom deixar claro, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo ou que estão na audiência não entendem, acham que é um alarmismo, é alguma coisa assim, mas não é, gente. Você não está nas águas territoriais israelenses, você está em águas marítimas internacionais e depois você vai adentrar as águas marítimas, porque tem uma determinada faixa de mar que vai do território até uma determinada distância, em metros, né? Em milhas náuticas, que você ali é digamos assim, do país onde as águas, né, onde a terra está lá. E depois vira águas internacionais, ou seja, o mar, eu brinco, eu digo que é o mar que não tem dono. Então a gente estava ainda nesse processo do mar internacional, a gente adentra o mar supostamente as águas marítimas de Gaza. Nesse momento, Israel intercepta e nos leva para o porto de Ashdod, que é o porto israelense. E depois eles querem que você assine um documento. Eu não assinei. São 3 tentativas de você assinar um documento dizendo que você é terrorista e que você entrou ilegalmente nas águas israelenses. Ou seja, você vai assumir uma responsabilidade que não é. Eu não queria ser levada para Israel. Eu não estava com o objetivo de ir para Israel. Eu estava com o objetivo, juntamente com todos da flotilha, de chegar a Gaza e realizar o sonho que é agora o corredor humanitário. Porque no momento que esse corredor humanitário ele é estabelecido, não pode mais fechar. Temos que ter uma embarcação indo e outra voltando para nunca mais o povo ter direito a uma questão que é um direito internacional, inclusive das populações que estão em guerra, que é o direito à ajuda humanitária. Então, Vivian, foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando a gente foi levado para o porto, só para finalizar essa primeira etapa, né, da prisão, quando nós chegamos no porto, a gente foi levado realmente já como terrorista, porque o tratamento que foi dado, né, nós já saímos de lá completamente mobilizados, né, do barco até um pátio no asfalto muito quente. Eu tô machucada até hoje aqui no meu joelho, porque eles nos fizeram ficar numa posição de 4 pés, né, eu digo como a gente usa no Brasil, né, onde o cotovelo no chão, o joelho no chão, cotovelo no chão e as mãos na frente segurando o passaporte com a cabeça também no chão. Então, assim, eu mesmo, curiosa e também ao mesmo tempo preocupada com os meus colegas de barco, tínhamos uma pessoa que estava com a saúde frágil, eu fui tentar levantar a cabeça para identificar onde eles estavam e eu fui na hora, eu fui interditada porque um guarda chegou e começou a gritar que eu tinha que colocar a cabeça no chão, head in floor, head down, head down, head down, até que eu me rendi e coloquei minha testa no chão. Nós ficamos nessa posição cerca de 1 hora, sob o sol escaldante, vendo outros chegarem, vendo não, que a gente não podia olhar, mas sabendo que estavam chegando outros desembarques. Eles juntaram pelo menos umas 250 a 300 pessoas nessa primeira chegada, né? Foram tirando de barco em barco, e nós ficamos assim, uma multidão, que depois eu soube que essa imagem foi inclusive usada pelo ministro da Segurança Nacional lá, que ele mostrou como se fosse um troféu, né, dizendo que nós estávamos sendo, conforme o que eles tinham se comprometido, nós estávamos ali como terroristas, né, e que íamos ser tratados como terroristas, e assim foi. Que horrível. Eu sinto muitíssimo pelo que a senhora passou, essa descrição horrorosa, né? Terrível. Relatos que se multiplicam, Vivian, ao encontro do relato que a deputada acabou de fazer, o Thiago Ávila veio ontem no N2, também relatou coisas perturbadoras de tortura enquanto esteve sob a tutela do Estado terrorista e genocida de Israel. A ativista Greta Thunberg relatou coisas análogas a essa que a deputada traz aqui para o N1 hoje. Então, obrigado, deputada, pela coragem, pelo relato e pela disposição de luta, porque a gente sabe que não é brincadeira assumir uma missão humanitária dessa, Vivian. A coisa é complicadíssima e as implicações são muito sérias. Sim.
Deputada, eu quero agradecer a sua participação, já me solidarizando mais uma vez em nome de toda a nossa equipe e também agradecendo que a senhora e os outros brasileiros chegaram bem em casa, que bom. Então, é uma boa recuperação. Obrigada mais uma vez. Perdão que o nosso tempo ficou curto, a gente demorou um pouco para conseguir a conexão, mas a gente vai querer te ouvir mais em outras oportunidades. Obrigada, fique bem. Bem-vinda de volta à casa. É uma boa para ter um parabenizado, eu acho que todos aqueles que estão cada vez mais avançando em relação ao bom combate, ao bom jornalismo e ao bom debate, eu acho que faz bem não só ao Brasil, mas ao mundo. Parabéns também para toda a equipe aí que faz o ICL e a gente está aqui. Na hora que quiser, é só chamar que a gente está nessa boa luta, que eu espero que avance aqui adiante. Um grande abraço aí para todos aí que estão assistindo o ICL ou que vão assistir posteriormente. Parabéns aí mais uma vez. Até mais. Até mais.